Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa disciplina, na aula anterior a gente viu a definição de transformação linear e nós vimos o espaço das transformações lineares. Então, hoje a gente vai continuar definindo o que seria o espaço dual e ver algumas propriedades que essas transformações lineares satisfazem. Relembrando então a aula anterior, nós tínhamos o conjunto L de UV, que era o espaço vetorial formado por todas as transformações lineares que saíam do espaço U e chegavam no espaço V. Partindo dele, a gente definiu o que é o espaço dual, que nós chamamos de U estrela. Então, dado um espaço vetorial U, nós coletamos todas as transformações lineares que saem desse espaço e chegam na reta, e as funções que pertencem ao estrela nós chamamos de funcionais lineares. Por último, nós vimos que a dimensão de U é igual à dimensão do seu espaço dual. Com isso em mente, o primeiro teorema da nossa aula, ele diz respeito a encontrar uma base para o meu espaço dual. Então, dado que ele é um espaço vetorial, ele tem a mesma dimensão de U, ele tem uma base. Comecemos então com um espaço vetorial de dimensão n, e uma base para esse espaço. Então, essa base aqui vai ser a minha base B. Eu vou definir os seguintes funcionais lineares. Vai ser uma coleção de funções de f1 até fn, tais que a primeira função f1, ela vai fazer o seguinte. Então, ela vai pegar um vetor u do meu espaço e vai levar ele em x1, onde x1 é a primeira coordenada de u na base B. Então, esse meu vetor U está no espaço vetorial, então ele é escrito como combinação linear dos elementos de B, certo? Então, sei lá, tem um x1 lá que multiplica o 1 mais até os xn que multiplica o n. Se você quiser usar outra notação, pode ser 1 a 1 vezes o 1 mais a n vezes o n, certo? Então, o meu primeiro funcional linear, ele pega o meu vetor U e leva na primeira coordenada. O segundo funcional linear pega esse U e leva na segunda coordenada. E o último funcional leva na última coordenada, certo? Tudo isso com respeito à minha base B. Então, esse conjunto muito especial, que nós vamos chamar de B estrela, formado por esses funcionais lineares, é uma base para o meu espaço dual e chamada base dual da base B. Então, notem que B estrela é uma coleção de funções, tá certo? Como essas funções aqui se comportam, elas associam o vetor às suas coordenadas. Exemplo, para a gente fazer um pouquinho de conta aqui. Suponha que a gente tenha essa base B formada por três vetores aqui em R3, né? Então, o primeiro vetor 1, 1, 1, 1, 0 e 1, 0, 0. E eu peço para encontrar quem é a base dual de B. A primeira coisa que eu preciso saber é como que um vetor arbitrário de R3 se escreve na base B. Então, dado x, y, z, né? Um vetor arbitrário em R3, precisamos encontrar, sei lá, A, B e C números reais, tais que esse vetor aqui se escreve como combinação linear da base B. Daqui, então, a gente tem um sisteminha que me diz que A mais B mais C tem que ser X, A mais B tem que ser Y e A tem que ser Z. E, portanto, o meu vetor x, y, z, ele se escreve como sendo z vezes o primeiro vetor da base, mais y menos z vezes o segundo vetor, né? É só resolver esse sistema aqui que a gente encontra as soluções, mais x menos y vezes o terceiro vetor da base. E, portanto, a base dual, né? A minha base B estrela, ela vai ser formada pelos funcionais lineares f1, f2, f3, onde, então, vou só escrever aqui embaixo para aproveitar esse quadro,
O meu funcional f1 avaliado em um vetor x, y, z, ele faz o quê? Pega a primeira coordenada. O funcional linear f2 vai pegar a segunda coordenada, então ele é dado por y menos z. E o funcional f3, ele pega a terceira coordenada, né? Então ele é avaliado num vetor de R3 é a mesma coisa que x menos y. Beleza? Então, tudo se resume a encontrar as coordenadas de um vetor arbitrário e aí eu faço as projeções, né? Então, vocês podem ver que F1, F2 e F3 são projeções. Seguindo mais um pouco, voltando ao espaço das transformações lineares geral, né? Sem precisar ser um funcional linear, nós podemos definir a composição de transformações lineares. Então, para isso, lá eu tenho 3 espaços vetoriais, uma transformação linear saindo de U para V e outra saindo de V para W. Nós podemos definir a composição S bola T. Então, a definição é exatamente a mesma que a gente já sabe para a função. S bola T de U é S avaliado em T de U. Pensar no esquema aqui, nós temos o espaço U, o espaço V e o espaço W, certo? Então, de U para V tem a T, de V para W tem a S, então o que a gente pode fazer é compor escrevendo a S bola T, né? Então, eu tenho aqui um vetorzinho em U, através da T vai para sua imagem, T de U, e através da S eu chego em S de T de U. Composição como a gente já conhece de funções normais. Exemplo. Vamos pegar duas transformações lineares aqui de R2 para R2. Então, T de xy é dado por x mais y e 0, e a S é dada por x 2y. Quem é T bola S e S bola T? Comecemos com T composta com S. Então, isso aqui em um vetor de R2. Por definição, isso é a mesma coisa que T de S de xy, né? Então, é a T. Quem é a S é x 2y. O que a T faz? Então, a T soma a primeira entrada do vetor com a segunda. Então, eu faço x mais 2y e faz 0 na segunda entrada, certo? Por outro lado, quem é S bola T de xy? Por definição, é S aplicada em T de xy. Bom, mas T é dado por x mais y, 0. E o que a S faz? A S mantém a primeira coordenada e depois faz 2 vezes a segunda. Então, mantemos a primeira coordenada e fazemos 2 vezes a segunda. Ou seja, isso é x mais y, 0. Ok? Notem que nesse exemplo bem simplesinho, T bola S é diferente de S bola T. Ou seja, a composição de transformações lineares não é comutativa. E se eu tenho uma transformação linear, T, saindo de U para U, eu posso compor ela N vezes, né? Da seguinte maneira. T elevado a 1 eu defino como a própria T, e T elevado a N é T composta com T elevado a N menos 1. Certo? Então, eu posso fazer a recorrência dessas composições. Seguindo aqui, nós temos alguns resultados, os quais a gente vai apresentar por meio de proposições, tá? A primeira delas me diz que a composição de transformações lineares ainda é uma transformação linear. Então, a demonstração é bem simples. Pega lá T, uma transformação linear de U para V, e S, uma transformação linear de V para W, e o que eu quero mostrar que a composição S bola T é uma transformação linear do meu espaço U no meu espaço W. Para isso, eu preciso mostrar duas coisas, né? Então, a gente precisa mostrar que se quebra na soma. Então, que S bola T de U mais V é a mesma coisa que S bola T de U mais S bola T de V.
e que separa na multiplicação por escalar, né? Então, quando eu fizer a composição e avaliar num vetor lambda u, isso é a mesma coisa que lambda vezes essa composição. Comecemos aqui por I, então. Quem é a composição avaliada nessa soma? Por definição, é S de T de U mais V. Mas T é linear, então eu consigo separar isso aqui que está aqui dentro, fazendo T de U mais T de V. Agora, o que eu uso é que S é linear. Então, isso é a mesma coisa que S de T de U mais S de T de V. Certo? Que, por definição, é S bola T de U mais S bola T de V. Então, item I vale. O 2i é a mesma coisa. S bola T avaliada numa multiplicação lambda U. Eu aplico primeiro a definição. Agora eu uso que T é linear para poder tirar o lambda a primeira vez. Então, isso é lambda S T de U. E agora eu uso que S é linear. Então, isso é lambda S de T de U. Que, por definição, é lambda que multiplica S bola T de U. E aí, o item 2i vale também. E isso encerra a demonstração dessa proposição. Então, a composição de transformações lineares ainda é uma transformação linear. Nós vimos que a composição de transformações lineares não era comutativa, mas ela é associativa, no sentido de que eu posso compor duas primeiras e compor com a terceira, ou eu posso compor as duas últimas e depois compor com a primeira, certo? Claro, respeitando sempre que S bola T é diferente de T bola S. Certo? Então, ela é só associativa. E resguardados os respectivos espaços vetoriais. O que isso quer dizer? Que eu só posso fazer toda essa composição se fizer sentido, né? Se a imagem de um estiver contida no domínio da outra. Mais uma proposição aí que relaciona a composição com a soma de transformações lineares. Então, R composto com a soma de transformações, eu posso distribuir. Então, fica R composto com S mais R composto com T, né? Então, é como se valesse a distributiva aqui. Essa proposição aqui garante que compor com a identidade não muda nada. Então, se eu tenho uma transformação linear de U em V e a identidade em V, isto é, né, quando avaliada em qualquer vetorzinho, ela mantém o vetor, então a identidade composta com a T ainda dá a transformação T. Da mesma forma que T composto com a identidade em U também me dá a transformação linear T, certo? A compor com a transformação identidade não altera em nada a transformação inicial. Pausando um pouquinho as proposições, a gente diz que uma transformação linear de U em V, ela possui inversa se existe uma aplicação S, que saia de V em U, tal que quando eu compor S com T, dá a identidade em U, e quando eu compor T com S, dá a identidade em V, certo? Então, o cenário que eu tenho aqui é um espaço vetorial U, um espaço vetorial V, e aqui eu tenho a transformação T, certo? O que eu estou pedindo é que ela tenha inversa se existe uma aplicação. Então, por enquanto, nós não falamos nada se ela é linear ou não, eu só quero uma aplicação S que saia de V e chegue em U. Tal que quando eu fizer essa composição, dê a identidade em U e essa aqui dê a identidade em V. Tudo bem? Proposição. Se T é uma transformação linear que possui a inversa, então essa inversa é única. E dada que ela é única, a gente vai denotar por T a menos 1. Ok? Então, se tem inversa, a gente vai chamar de T a menos 1 essa inversa. Mais uma definição. Uma transformação linear, ela é dita injetora se quando eu tiver que a imagem coincide e implicar que os vetores têm que ser os mesmos,
certo? Mesma definição de função, por isso que eu estou passando um pouco mais rápido. Então, T é injetora se quando T de U igual a T de V implicar que U igual a V. Ou, equivalentemente, se U diferente de V implicar que T de U é diferente de T de V, certo? Ela é dita sobrejetora se para cada vetor em V existe um U, tal que T de U é igual a V, né? Ou seja, se para cada vetor no contradomínio existe um cara no domínio que corresponde a ele. E ela é dita bijetora se ela for injetora e sobrejetora. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais divertida no curso, porque a gente vai ver as vantagens de se trabalhar com transformações lineares. Começando pelo fato de que, para mostrar se ela é injetora, basta eu verificar quem são os elementos que são levados no vetor nulo. Se o único cara que é levado no vetor nulo é o zero, então essa transformação linear é injetora. E é isso que está dizendo essa proposição. T é injetora se e somente se T de U igual a zero implicar em U igual a zero. Tá? A demonstração dela é bem simplesinha, vamos ver o que acontece. Mostrar primeiro a ida, ou seja, a hipótese é de que T é injetora, tá? Eu vou abreviar por INJ aqui. E a tese é de que T de U igual a zero implica necessariamente que U seja zero. Então, suponha T de U igual a zero. Como a minha transformação é linear, então, como T é linear, eu tenho que T de zero é zero, né? Toda transformação linear leva um vetor nulo nele mesmo. Ou seja, T de U é exatamente igual a T de zero. Mas qual era a hipótese? T é injetora, então não tem jeito, né? O U tem que ser zero. Bem simplesinho. E agora a gente tem que mostrar o outro lado, porque essa proposição é uma proposição C e somente C. Então tem sempre a ida e a volta. Qual é a volta? Então, por hipótese, nós temos que o único elemento que é levado no zero é o vetor nulo, né? Então, T de U igual a zero implica necessariamente que U tem que ser zero. E o que a gente quer mostrar é que T é injetora. Então, vamos lá. Sejam o 1 e o 2, dois vetores no meu espaço U, tais que a imagem deles é a mesma. Então, T de U1 é igual a T de U2. Tá? Mas T é linear. Então, eu posso escrever que T de U1 menos U2 é igual a zero. Só passei todo mundo para esse lado aqui e usei a linearidade da transformação. O que eu tenho agora é um vetorzinho que está sendo levado no elemento neutro, mas por hipótese não tem jeito. Esse vetor tem que ser o próprio vetor nulo. Então, o 1 menos o 2 é zero, o que implica automaticamente que o 1 tem que ser igual ao 2. E acabou, né? Então, a T é injetora. Final da proposição. Tá vendo? Falei que era bem simplesinho aqui. Mais um resultado, uma transformação linear T, ela possui inversa, C e somente C, ela é bijetora, ou seja, C e somente C, ela é injetora e sobrejetora. Para finalizar a nossa aula, nós vamos mostrar que se T admite inversa, então essa inversa também é linear. Note que até o momento a gente não falou que a inversa tinha que ser uma transformação linear, certo? Então isso a gente vai mostrar, é uma proposição. Demonstração aqui, então, o que a gente tem é T, uma transformação de U em V, e T é menos 1 de V em U, a sua inversa. Sejam V1 e V2, dois vetores no meu espaço V, e lambda, um número real. O que a gente quer mostrar é que T a menos 1 avaliado em V1 mais V2 é igual a T menos 1 de V1
mais T menos 1 de V2, né? Ela se quebra na soma. E que a inversa, avaliada em lambda V1, esse lambda sai aqui, né? Fica lambda avaliado em T menos 1 de V1. Vejamos, então, esses dois fatos. Nós começamos pegando dois vetores, V1 e V2, no meu espaço V, e lambda, um número real, certo? Como a transformação T é sobreeditora, o que acontece? Existem, né, vetores U1 e U2 no meu subespaço U, tais que T de U1 dá exatamente o vetor V1 e T de U2 me dá exatamente o vetor V2. Por que eu estou falando isso? Porque agora, quando a gente for calcular T a menos 1 de V1 mais V2, eu vou substituir o V1 e o V2 usando essas informações aqui. Então, isso é a mesma coisa que T a menos 1 de T de U1 mais T de U2. A aplicação T é linear, então eu consigo juntar essas informações aqui e chegar em T a menos 1 de T avaliado na soma. Certo? O que eu tenho agora é a inversa composta com a T, e isso me dá o 1 mais o 2. Isso aqui me dá T a menos 1 de V1 mais T a menos 1 de V2. Certo? Então, o que a gente chegou aqui é que a inversa da soma, né, a inversa aplicada na soma, é a soma da inversa. Da mesma forma, quando eu fizer T a menos 1 avaliada em lambda V1, eu uso que V1 é a imagem de algum vetor U1. Agora eu aplico a linearidade da T aqui dentro, então isso é T de lambda U1. Inversa composta com a T dá a identidade, então dá o que está dentro dos parênteses ali. Isso é lambda U1, que é a mesma coisa que lambda T a menos 1 de V1. Ou seja, a inversa da T avaliado nessa multiplicação, o escalar saiu para fora aqui, né? Portanto, desses dois resultados, a inversa também é linear, ou seja, T menos 1 pertence ao espaço das transformações lineares de V em U. Bem simplesinho, tá, pessoal? Isso encerra a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre imagem e núcleo, que são duas definições bem importantes também.